Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre duas parábolas que estão interligadas. Uma complementa a outra. Elas têm assunto parecido, mas de dois pontos de vista diferentes, vamos dizer assim. Jesus contou essas duas parábolas quando ele estava assentado num barco na Galileia e as pessoas, ouvindo ele da areia. E ele dizia assim, que o reino dos céus é como uma mulher que prepara um pão, né? E ela separa 3 porções de farinha e mistura fermento em toda a massa até que tudo esteja levedado, né? E a outra parábola diz que alguém foi semear uma microsemente de mostarda, né, que ali na horta era o menor grão, porém ele se transformou na maior árvore. E porque o pé de mostarda ele pode alcançar até 5 metros de altura e as folhas são grandonas. Então na parábola ele diz que até os pássaros vinham se aninhar usufruir dessa sombra, usufruir desses galhos, né? E E isso era semelhante ao reino dos céus. Na primeira parábola, ele estava se referindo a um crescimento interno, interior, né? Cada um que é alcançado pelo o reino de Deus, pela pregação do evangelho e crê, se estabelece dentro do homem, né, o reinado, o governo de Deus, né? Por isso as mudanças são de dentro para fora, por isso a alegria é de dentro para fora, né? A esperança, a fé, a felicidade, o amor, tudo de bom, né? A fonte é estabelecida lá no interior de cada homem. Então há um crescimento, né, nesse sentido, de dentro para fora. Porque se não fosse assim, né, ele estava falando ali para um povoado, né, de pessoas analfabetas, excluídas da sociedade, porque a maioria deles eram pobres, né? Grande parte eram pescadores e outros trabalhadores braçais, né? Então eles eram os menorzinhos da sociedade e foi justamente onde o evangelho nasceu, né? Então, se não fosse essa força interna, né, muitos deles não teriam perseverado, porque aquela igrejinha ali que nasceu, muitos deles morreram por causa do reino de Deus, né? Muitos deles que estavam ali ouvindo Jesus e sendo alimentados com essa palavra profética, né, de que no futuro eles estariam mais robustos, né, na fé, eles não teriam perseverado. E a outra parábola da sementinha de mostarda é a mesma coisa, só que de um outro ponto de vista, de fora para dentro, né? Porque a sementinha cresceu, apesar de ter nascido ali naquele lugarzinho, ela foi se alastrando pelo mundo e ficou maior do que todas as outras mensagens, né? Porque o mundo inteiro, né, com pequenas exceções, né, de alguns países que não têm liberdade de culto e ainda não escutaram sobre Jesus, sobre o evangelho, mas grande parte do mundo já foi evangelizado, né? Então, aquela sementinha que nasceu ali humilde, simplesinha, abafadinha no meio daquele povoado, se alastrou de forma que o mundo inteiro hoje já ouviu falar sobre Jesus. E em algumas passagens o fermento é usado de forma negativa, né? Jesus usa essa figura do fermento para se referir ao inchaço da religiosidade, né? Que não é um crescimento saudável. Agora, nessa parábola especificamente, ele está falando de um crescimento, de toda a massa crescer por causa da mensagem do Evangelho. Ou seja, o coração acolhe aquela sementinha e ela começa a dar, né, crescimento de dentro para fora. E assim
né? Vai ampliando, ampliando e alcançando a todas as gerações, a todos os tempos, a todos os povos, enfim, até que ele venha, essa mensagem vai ser anunciada. Um beijão para vocês, tenham um ótimo domingo, fiquem todos na presença de Deus.